Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula deste programa de educação para jovens adultos, modalidade EAD, oferecido pelo Instituto Livre. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de língua portuguesa de vocês, ok? Para dar continuidade aos nossos estudos, vamos primeiramente fazer uma breve revisão do conteúdo que foi ministrado ao longo dessas últimas aulas. Nós começamos o curso a partir de uma reflexão sobre a linguagem e o lugar da linguagem no nosso cotidiano. E passando para a unidade 2, nós começamos a ver de uma forma mais clara, concreta e objetiva os textos e os gêneros discursivos ou textuais que estão presentes em nossas vidas. E o primeiro campo de texto que nós debatemos aqui foi o campo dos textos jornalísticos, dos textos midiáticos. Então nós vimos os diferentes tipos de mídias, ou seja, como é que essas mídias se tornam suporte para textos, não é? E aí vai lembrar o quê? Vamos lembrar da televisão, da internet, do jornal impresso, e vimos diferentes gêneros, não é isso? Nós vimos o horóscopo, vimos a notícia, e precisamente agora, nesse momento, estamos na crônica, certo? Nós lemos na última aula a crônica do Mário de Andrade, e aí nós vimos também as figuras de linguagem, ou seja, o uso figurativo, o sentido figurativo, figural da linguagem, né? E vimos, por exemplo, que expressões do tipo maçãs do rosto não devem ser lidas ou compreendidas de uma forma literal. Quando falamos maçãs do rosto, nós falamos especificamente desse formato arredondado que há nas nossas bochechas e que para pessoas brancas normalmente tendem a ser um pouco avermelhadas e por isso se chama maçãs do rosto, ok? Então, isso que nós falamos de maçãs do rosto vem de uma história, vem de uma cultura que estabilizou esse sentido para essa expressão, ok? Então, isso é uma figura de linguagem, uso figurativo. É diferente do uso concreto, do uso denotativo da linguagem, ou seja, quando eu utilizo a linguagem para expressar algo que é mais próximo da minha experiência com o mundo, mais próximo dos objetos, dos seres, dos acontecimentos que eu vejo no mundo. Então, quando eu digo, o ônibus colidiu com um caminhão, eu vou tomar essa informação de uma maneira literal, ou seja, eu vou utilizar o significado dicionarizado das palavras e não um significado convencionado, estabilizado do seu uso na cultura, ok? Dessa maneira, vamos continuar os nossos estudos sobre outra figura de linguagem, certo? E essa figura de linguagem é a ironia, ok? A ironia é uma figura de linguagem por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. Ora, vamos primeiro entender o que é uma figura de linguagem, certo? Quando falamos em uma figura de linguagem, é uma espécie de permissão da gramática para que você utilize a língua de determinada maneira, mas que seja permitido, que seja desejável pela gramática. E normalmente essa maneira é uma maneira que contraria os princípios dela. Ou seja, se a gente pensa que a gramática, digamos assim, para a visão de alguns gramaticistas, a gramática é o manual de bom uso da língua, certo? As figuras de linguagem são desvios desse bom uso, mas que são desejáveis, aceitáveis e muitas vezes funcionais na hora da comunicação, certo? E a ironia é uma das figuras de linguagem, certo? Na aula passada, com os exemplos quando nós vimos, por exemplo, que os alto-falantes bocejavam, aquilo não era uma figura de linguagem. Por quê? Quando a gente fala que um alto-falante não boceja, um alto-falante ele é um objeto inanimado e bocejar, por definição, é uma ação de seres animados, ok? Então, quando eu digo que um alto-falante bocejava, eu utilizo uma metáfora para falar o quê? Para falar da má qualidade do som, para falar do som alto e pouco audível e pouco compreensível daquele som que sai dos alto-falantes. E também para remeter a boca aberta do alto-falante, ok? Então isso é uma metáfora, isso também é uma figura de linguagem, certo? E aqui nós vamos utilizar outra figura de linguagem que é a ironia, ou seja, quando eu utilizo expressões, frases e palavras para dar a entender o contrário do que é dito, ou seja,
por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Foi você quem quebrou o jarro? Que belo serviço você fez. Um leitor atento ou um ouvinte atento vai ler essa frase num determinado contexto em que realmente em que um jarro caiu e foi quebrado, ou que alguém derrubou um jarro, não é isso? E vai perceber que, no final das contas, o enunciador dessa frase não quis dizer isso. O enunciador não quer dar a entender que você ou quem quer que seja tenha feito um bom trabalho por quebrar um jarro. É justamente o contrário. Mas, professor, como é que a gente entende isso? Bom, quando falamos de ironia, nós temos que levar em conta o contexto da comunicação e isso leva em conta os participantes dela. Se eu conheço a pessoa que fez essa frase, por exemplo, se fosse a minha mãe, digamos assim, ela seria perfeita, eu conseguiria compreender que essa frase não seria um elogio, mas sim uma repreensão, uma espécie de sanção negativa, né, um julgamento negativo sobre o fato de eu ter, de alguma forma, quebrado aquele jarro, ok? Então, quando falamos de uma ironia, nós falamos especificamente de como utilizar a linguagem para dizer exatamente aquilo que nós não queremos dizer. Por exemplo, também, aqui em Fortaleza faz muito calor. Então, quando a gente diz que está com muito calor, nossa, estou com tanto frio, esse sol está tão frio, esse clima é um clima europeu, é um clima nórdico, né? A gente diz isso justamente para dizer exatamente o contrário daquilo que queremos dizer. Nós queremos dizer, na verdade, que está um calor insuportável, um calor infernal, um calor difícil de aguentar, não é isso? Então, isso é a figura da linguagem da ironia. E por que, professor, essa figura de linguagem é um desvio? Ora, a gramática nos diz que nós devemos utilizar a língua para dizer precisamente aquilo que deve ser dito, sem rodeios, sem palavras difíceis. O objetivo da gramática é se fazer compreender de forma eficiente. Quando nós utilizamos a ironia, ela quebra essa regra. Porque eu utilizo palavras que expressam exatamente o contrário do que eu quero dizer, não é isso? Mas, professor, mas se eu estou dizendo o contrário do que eu quero dizer, por que eu utilizo uma ironia? Ora, pode ser uma questão de estilo, né? Não é isso? Então, vamos lembrar aquelas 4 categorias dos gêneros dos textos que nós estamos estudando, não é isso? Gênero, que é a forma, tema, suporte e o estilo, não é? O estilo são as marcas do enunciador, ok? E aí, quando o enunciador utiliza uma ironia em seu texto, isso marca o seu estilo. Ele é um enunciador irônico, ele é um enunciador que não fala as coisas de forma direta, ele brinca com as repreensões, com os julgamentos negativos e com as situações, mas na intenção de expressar aquilo que ele de fato quer dizer. Então, quando falamos quando reconhecemos, melhor dizendo, uma ironia no texto, na realidade nós reconhecemos o estilo daquele autor. Então a ironia é uma marca de estilo do enunciador do texto. Ok? É uma marca de estilo do enunciador do texto. Ponto final, pronto, certo? Professor, e essa marca de enunciador, ela pode ser individual ou é só coletiva? Como é que ela se manifesta em relação ao seu enunciador? Ela pode ser ambos, não é? Nós podemos reconhecer autores e autoras irônicos no seu estilo de escrever, em sua forma de se expressar, e há culturas que o modo de comunicação, o modo de expressão também é irônico. Por exemplo, na França, não é? A gente toma isso, na França é muito comum a gente ouvir ironias. Os argentinos também são um povo muito irônico, não é isso? Quem acompanha o MasterChef vê que a Paola Carrossela, quando vê que um trabalho não está muito bom, ela sempre solta uma ironia do tipo, você está indo muito bem pelo visto, você deve estar muito bom, deve estar muito seguro do que você está fazendo, quando na realidade ela vê que a pessoa não está indo bem naquela prova de culinária, não é isso?
Então, quando nós pensamos essas marcas de estilo, a ironia é um indicativo dessa marca de estilo, porque ela marca o modo como o autor, como a autora, como o enunciador se manifesta e se expressa, ok? Vamos passar agora para a análise de outras 3 figuras de linguagem que estão relacionadas à ironia, ou melhor, mais 2, ok? Nós temos aqui ironia, sarcasmo e deboche. Não devem ser palavras estranhas para vocês, não é isso? Porque quando nós sempre ouvimos assim, fulano é muito sarcástico, Beltrano está de deboche comigo. Mas vamos entender qual é a diferença entre ironia, sarcasmo e deboche. Vamos primeiro entender o que é o sarcasmo. O sarcasmo é uma zombaria, certo? O que é uma zombaria? Significa zombar de alguém, significa rir de alguém de uma forma pejorativa, não é isso? É eu dizer que a pessoa ela é incapaz, eu dizer que a pessoa é incompetente, não é? Então, eu estou zombando da pessoa, né? Então, o sarcasmo é uma zombaria que se faz sobre algo ou sobre alguém. Então, quando eu quero zombar alguém de algo, criticar-lhe algo na pessoa, ou no acontecimento, ou no objeto, eu posso utilizar o sarcasmo. Vamos ver um exemplo. Sua maquiagem é linda, mas seu rosto é bem mais. Ora, para que essa frase seja compreendida como sarcasmo, a gente precisa remontar na nossa cabeça um conjunto de conhecimentos, que para algumas pessoas isso acontece de forma instantânea, algumas pessoas são capazes de reconhecer o sarcasmo em segundos, e outras pessoas precisam pensar um pouco mais e ver, essa frase é um pouco estranha, eu acho que ele não quer dizer exatamente isso, e é exatamente isso que acontece. Não é necessariamente informação científica isso, é mais uma impressão minha sobre a nossa realidade comunicativa. O fato é que, quando a gente analisa uma frase, um sarcasmo, ele é um efeito de sentido. Efeito de sentido. Ok? Ele é um efeito de sentido. O que eu quero dizer com efeito de sentido? Quer dizer que o sarcasmo ele é produzido, gerado na própria frase. As palavras e o modo como elas estão dispostas, uma em relação à outra, cria o efeito de sentido do sarcasmo. Vamos analisar aqui. Sua maquiagem é linda, começa com uma afirmação, não é? Eu elogio a sua maquiagem. No entanto, eu utilizo a partícula mais, que é uma partícula adversativa, que introduz uma ideia contrária, uma oposição ao que foi dito anteriormente. É como se eu dissesse assim: eu gosto de doce, mas não posso comer. Ora, se nós gostamos de doce, nós deveríamos comê-los, mas a ideia de não poder comer um doce se opõe à ideia de que eu gosto de doce, ok? Então é o mesmo caso aqui. Sua maquiagem é linda, mas... E aí o que vem depois do mais? Seu rosto é bem mais do que bonito. Vamos agora analisar um conteúdo dessa oração, né? Então, quando eu digo, por exemplo, o que é uma maquiagem? Uma maquiagem é algo para esconder o rosto. Uma maquiagem é algo que maqueia, que disfarça, não é isso? Que esconde, remodela as imperfeições, aquilo que deve ser maquiado, que deve ser tornado de alguma forma bonito ou aceitável aos olhos. Não é isso? A palavra maquiar tem esse sentido. Mas então, quando eu digo que uma maquiagem é menos bonita, e é interessante esse mais e menos, acho que a maquiagem é menos bonita que o rosto, quer dizer que sua maquiagem não é bonita. Como é que algo que foi feito para tornar mais bonito é ainda menos bonito do que o rosto não maquiado? Percebeu agora como é o sarcasmo? Então o sarcasmo ele é criado na própria frase. Ele é criado como um efeito de sentido que vai exatamente fazer uma crítica, mas não de uma forma direta, mas de uma forma de zombaria, para dizer, para pejorar, não é, algo em você, ou em algum acontecimento, ou em algum objeto, ok? Então, isso é o sarcasmo. Vamos passar agora para o deboche. O deboche é uma provocação por meio de uma expressão exagerada. Então, a gente vai observar aqui o exagero. O que é o exagero, professor? O exagero também é um efeito de sentido.
O que é uma expressão exagerada? É quando ela coloca em um campo semântico muito mais extenso, muito maior do que o sentido original. Vamos pensar, por exemplo, o seguinte. Vamos pensar assim. Eu quero dizer que uma pessoa é preguiçosa. Pode dizer assim, olha, fulano, você é preguiçoso. Eu fiz um comentário sobre sua disposição ou não para fazer uma atividade e eu o julguei como preguiçoso. Preguiçoso significa isso, pouca disposição, cansaço constante, pouca vontade de realizar algo, né? Ou mobilizar energias para fazer algo, não é isso? Isso quer dizer preguiça. Mas quando eu digo assim, por exemplo, você é um bicho preguiça, eu já expando isso para uma imagem, não é? Ou seja, eu vou dizer isso não apenas que você é uma pessoa que, como se diz, que tem pouca disposição para fazer algum trabalho. Eu digo que o seu comportamento é comparável a de um bicho preguiça, que anda de forma muito lenta, que passa o dia inteiro comendo, que passa o dia inteiro agarrado, trepado numa árvore. Então, tudo isso é uma forma de exagerar, ou seja, é transpor o sentido original para alguma expressão que deixe de forma ainda mais expandida, mais intensa, aquele sentido que você quer expressar, ok? Nesse caso aqui, o deboche é uma provocação, ou seja, eu quero provocar o enunciatário por meio de um exagero. O que é provocação? Provocação é eu dizer que você não tem a capacidade de algo, é duvidar das suas competências e do que você é capaz de fazer ou não. Isso é provocar. Eu duvido você pular esse muro. Eu duvido você apertar a campainha. Ou seja, isso são provocações. Eu acho que você não consegue fazer essa prova. Me prove o contrário, não é isso? Eu acho que você não consegue aprender isso com exatidão. Me prove o contrário. Ou seja, eu estou provocando, porque eu duvido das competências e capacidades que estão presentes no enunciatário, ou seja, em você. Ok? Então, é uma provocação exagerada. Vamos lá, ó. Digamos que nós temos uma situação em que houve uma grosseria, ou seja, alguém agiu de forma grosseira com outra pessoa, foi de forma educada, não é isso? Alguém ali, por exemplo, uma pessoa famosa, de repente negou de forma ríspida um autógrafo, uma foto com algum fã, e aí alguém pode dizer isso: você é um poço de simpatia. Ora, quando eu quero dizer que você é um poço de simpatia, a expressão poço de simpatia é algo exagerado. É algo exagerado, não é isso? Como diria aquela música do Cazuza, certo? Por que é um poço? Justamente é um buraco fundo, cheio de água, não é? Então, quando digo que você é um poço de simpatia, o que seria um poço de simpatia? Seria algo profundo e que dentro desse buraco profundo estaria repleto de simpatia. Percebe como é uma imagem, como é uma figura exagerada do comentário, que apenas dizer você é uma pessoa antipática? Então perceba que aqui o deboche se constrói justamente dessa provocação. Eu acentuo aquilo que falta para mostrar, por meio de uma expressão, que é o que acentua aquilo que é em excesso. Então, falta você empatia, mas você é um poço de simpatia, né? Isso é o deboche, é a utilização de uma expressão exagerada, não é isso? Mas que tem o sentido de apontar aquilo que falta nesse sujeito. E o que é em excesso, no final das contas, não é a simpatia, mas é a grosseria, a rispidez, não é isso? E às vezes a falta de educação, certo? Vamos fazer agora um pequeno exercício de como identificar essas pequenas diferenças entre os efeitos de sentido. Ó. Vamos analisar assim, ó. Quando se chega atrasado, uma situação hipotética, mas que é comum em qualquer local de trabalho, em qualquer repartição pública, na escola isso também é comum, talvez alguns de vocês aí tenham chegado atrasados hoje, não é isso? E aí vamos imaginar que existem 3 sujeitos, homens, mulheres, sejam lá, e de quaisquer gêneros e tipificações que nós temos hoje, não é isso? Vamos lá, então nós temos aqui o sujeito irônico, o sujeito sarcástico e o sujeito debochado. O que o sujeito irônico diria nesse caso?
quando alguém chega atrasado, vamos pensar que a ironia, ela se constrói como justamente quando se quer dizer algo que é contrário ao que se quer entender, não é isso? Então vamos lá. O irônico diria assim: olhe só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Ora, quando o irônico diz isso, na realidade ele quer dizer o quê? Que você está atrasado, não é isso? Ele diz que você não está atrasado, mas nem um pouco atrasado. Ele diz que, na verdade, quer dizer que você está atrasado, ok? Continuando aqui, ó. O sarcástico já vai dizer diferente, vai dizer assim, ó. Chegou cedo para a reunião de amanhã. Perceba agora que ele faz uma zombaria, não é isso? Ele zomba das capacidades da pessoa, ele zomba da capacidade. Ora, se a pessoa chegou cedo, mas ela não chegou cedo, ela chegou cedo, mas foi para a reunião de amanhã. Ou seja, ela não foi. Ele reconhece nessa frase que a pessoa não foi capaz de chegar na hora da reunião de hoje, mas apenas para a reunião de amanhã. Então, essa é a posição do sarcástico, e já é diferente da posição do irônico. O irônico quer dizer por meio da frase contrária daquilo que ele quer dizer. O sarcástico não. Ele zomba da capacidade da pessoa, ele critica a ação ou o acontecimento a partir dessas expressões, certo? E o debochado vai usar o exagero. Perceba, lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Ora, o que é o prêmio Nobel? É uma premiação famosa dada a grandes cientistas e a pessoas célebres conhecidas por suas ações para promover a paz do mundo. Ou seja, é uma premiação de muito célebre, é uma de alto prestígio na nossa sociedade ocidental, certo? Então, os ganhadores do prêmio Nobel são grandes destaques de suas áreas de estudo ou áreas de atuação. Ora, então, o que é um prêmio Nobel da pontualidade? É alguém que se destaca muito na pontualidade. Obviamente que isso é um exagero. Não existe uma premiação por ser pontual do nível do prêmio Nobel, não é isso? E aí quando fala assim, lá vem o prêmio Nobel da pontualidade, é justamente provocar a pessoa, tipo assim, você não tem, eu duvido que você chegue na hora, então você é o prêmio Nobel da pontualidade. Eu faço um exagero grande para acentuar o que é falta, na realidade. E o que falta aqui é a pontualidade, mas o debochado vai utilizar isso de forma exagerada. Você é o prêmio Nobel da pontualidade. Ele vai utilizar o excesso para mostrar a falta. Ok? E aí, vocês, quem se identifica? Quem aí se identifica como irônico, sarcástico ou debochado? Eu muitas vezes me considero um grande debochado. Adoro usar exageros para poder discutir com as pessoas e nem sempre é algo saudável. Mas assim, cada um tem o seu estilo. E aí é importante a gente lembrar que cada um desses elementos marca o estilo do enunciador. São marcas de estilo do enunciador. Ok? Então, vamos seguir agora com a nossa atividade, certo? Na página 69, nós vamos dar continuidade àquela atividade 1 que nós começamos na aula passada, da unidade 2 do tema 2, ok? Nós vimos nas questões, nos itens A e B, análise das figuras de linguagem que utilizam o uso figurativo da linguagem, ou seja, quando nós utilizamos não é o uso literal, o significado literal das palavras, mas um significado relacional entre elas. Então, por exemplo, a gente analisou alto-falantes bocejavam pelas esquinas, ou seja, nós vimos o porquê que o autor utilizou essa expressão bocejar para falar de alto-falantes. Por quê? Porque ele quer dizer que, na verdade, ele queria fazer referência à boca aberta do alto-falante e também ao som pouco compreensível do que era emitido por esses alto-falantes. Não era isso? E ele vai falar que o barulho também, como outra relação, que o barulho, principalmente o barulho, é tão futebolístico, ou seja, o barulho é aquela zoada, como dizem aqui no Ceará, mas era aquela amontoado de vozes que não se poderia compreender nada, ou seja, se no futebol nós temos o grito dos jogadores, o grito da torcida, os gritos dos árbitros e ninguém se entende, então quando ele diz que o barulho do trânsito é tão futebolístico,
É porque esse barulho remete a uma cena de futebol, remete a uma experiência de futebol. Por isso nós dizemos que é um uso figurativo da linguagem, porque ele nos remete a figuras que nós já conhecemos, ok? Vamos analisar agora quando a atividade vai falar de ironia, certo? Então, quando colocamos aqui agora nesse ponto, segundo o dicionário CE, isso na página 69, no ponto nós temos aqui, ok? Segundo o dicionário CE, o WISE, eu sempre quero falar o WISE por causa do francês, vamos lá. Segundo o dicionário WISE, a ironia é uma figura de linguagem por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. Na crônica de Mário de Andrade, o autor se valeu de ironias para expressar sua opinião sobre a semana do trânsito. Vamos ver o item C. Releia o primeiro parágrafo do texto e reflita. O autor considera que a ação dos policiais ajudou a população a andar direitinho? Vamos colocar aqui que esse andar direitinho está entre aspas, significa que é uma expressão que está dentro de outro texto, é uma citação de uma outra autoria. Então essa aqui vamos analisar agora, então, no texto, no primeiro parágrafo do texto, essa expressão de que ele fala. Okay, ó. Vamos lá, problemas do trânsito no nosso texto, vamos reler o primeiro parágrafo. Não é possível silenciar o acontecimento grave que foi para este levíssimo rio, o rio é que é a cidade do Rio de Janeiro, não é? Que foi para este levíssimo rio a semana do trânsito, instruída para ensinar aos cariocas a ciência de andar bem direitinho, ok? Então aqui nós temos um objetivo da semana de trânsito, é para que os cariocas andassem bem direitinho no trânsito, isso considerando pedestres, os automóveis e todos os mais partícipes dessa situação. Numa bela segunda-feira de maio, o centro pareceu cheio de inovações suspeitas. Olha aqui, ó, olha como a expressão em si só é irônica. O que é algo inovador? É aquilo que é novo, mas é um novo que vem de uma forma positiva, ou seja, não é um novo estranho, não é? Quando nós estamos pegando as duas palavras, inovador e estranho, nós falamos de duas coisas, de alguma certa forma, novas, ou seja, recentes, não é? No entanto, quando digo que algo é estranho, esse é um novo que estranha, que provoca, que causa um certo desconforto ou uma desconfiança. E o que é algo inovador? É algo que promove, é algo que vem a transmitir uma certa confiança, eficiência, não é isso? E aí é legal quando o autor utiliza inovações suspeitas. Só nessa relação ele já cria uma ironia. Por quê? Porque ele cria aí uma oposição de ideias para dizer exatamente o contrário do que ele quer dizer. Ele não quer falar que a inovação é algo necessariamente bom, mas é uma inovação que causa uma estranheza, é uma inovação que as pessoas duvidam, de certa forma, se isso vai de fato funcionar, se isso vai ser eficiente, ok? Então vamos lá. Numa bela segunda-feira de maio, o centro apareceu cheio de inovações suspeitas. Alto-falantes bocejavam pelas esquinas, fechavam cada canto de calçadas rijas, cordas de aço intransponíveis e, no meio das labirínticas encruzilhadas, discursavam uns púlpitos cobertos por um casco arredondado. Aqui logo os cariocas deram o nome de guarda-chuvas de Chamberlain. Pouco depois dessa parafernagem agia e a população, acossada por milhares de policiais palpitantes, começou a saber como se andava direitinho, não é isso? Então, se a gente analisa essa ironia aqui, não é? Então, ao final, portanto, dessa leitura, a gente percebe o quê? Que ele vai falar que os policiais, ele afirma no primeiro parágrafo que os policiais de fato ajudaram ali, mas ao longo do texto vamos perceber o quê? Vamos perceber que eles, na verdade, não ajudavam. Os policiais estavam tão atrapalhados ou até mais atrapalhados que a própria população. E aí, quando a gente relembra da imagem da negrinha que atravessava a rua, não é isso? Vamos tomar cuidado com as expressões racistas daquela época, não é? Quando nós lembramos, portanto, da negrinha que atravessava a rua, eles fazem isso de uma forma abrupta, agressiva, e aí a negrinha se assusta e não sabe se passa sozinha ou se passa junto com as pessoas, não é isso? Então ele vai observar essa posição é irônica, não é verdade? O que ele diz não se concretiza
com o que é de fato observado a partir do texto dele. Então, o autor considera que a ação dos policiais ajudou a população a andar direitinho? Não, ele não considera. Ele utiliza uma ironia para expressar isso. Porque no começo do texto ele fala que os policiais e tudo começaram a ajudar os cariocas a andar direitinho. Mas no final das contas, né, não andou, não é isso? No final das contas, os cariocas desrespeitavam a hora de passar que os policiais diziam, desrespeitavam as faixas para essa passagem e os momentos corretos para isso, ok? Então, não, e aí nós temos aqui a explicação da ironia. Vamos agora aqui para o item D. Nos parágrafos finais da crônica, o autor ilustra, por meio de duas narrações, a do ciclista e a da negrinha, como foi a ação dos policiais na semana de trânsito. Vamos refletir agora sobre isso. A reação do ciclista de colocar a bicicleta nos ombros e transitar a pé sugere que a ação do policial foi eficiente? Vamos procurar isso no texto, né? Está bem aqui. E o rapaz de bicicleta? Vinha pedalando com desenvoltura, perderam um tempão com passa não passa das esquinas. O patrão devia estar já com uma daquelas raivas portuguesas na mercearia. O asfalto da esquina estava livre e o empregadinho atirou a bicicleta na travessia. Um apito violentíssimo parou nossa respiração. O rapaz olhou para trás, era o guarda danado. Não viu o sinal? O rapaz voltou. Não volte, ferida, é contramão. Aí o portuguesinho desanimou. Fez um ar de desgraça tamanha, sacudiu a cabeça desenrolado e, com uma praga que não se repete, desapeou, pôs a bicicleta no ombro, subiu na calçada e lá se foi com os mais fáceis pedestres. Talvez pedestre para todo sempre. Ou seja, quando ele diz que ele era pedestre todo sempre, ele reconhece nessa narrativa que o ciclista não confiava mais em andar no trânsito. Ele reconhecia que o trânsito estava desorganizado e que o policial foi incompetente de organizar esse trânsito. De que o policial, na visão desse ciclista, não entendia o trânsito. E ele corrige. Não volte a ferida, é contramão, não é isso? E aí desistiu de andar pela via, ok? Então isso marca a narrativa do ciclista para dizer que a ação policial foi ineficiente, ok? Vamos agora para a negrinha. A negrinha chegou na beira da calçada justo quando o guarda preparava o gesto largo para dar passagem aos autos. Os últimos atravessadores já estavam pelo meio da rua e o guarda fez sinal à rapariga que esperasse a próxima vez. Ela esperou paciente, depois que as máquinas passaram, o guarda mudou a direção do gesto, a negrinha podia passar. Mas sucedeu que ninguém mais aparecera para passar daquela vez, só havia a negrinha. A Avenida Rio Branco, suntuosa, com seus salientes monumentos, Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Escola das Belas Artes, esperavam na manhã branca que a negrinha passasse. Esperavam. Passa, menina, que o guarda fez impaciente. Ela olhou para um lado e para o outro, pôs a mão na cara tapando o riso. Ah, sozinha não, tenho vergonha. Então, de novo, nós temos aqui uma ineficiência da polícia e desta vez com um cunho racial, não é isso? O policial não foi sensível à população negra daquele momento, que ainda vivia uma recente libertação da escravidão, que ainda era marginalizada. E quando diz assim, uma manhã branca, não é? Ele fala na realidade de uma maioria branca, de uma raça branca ali constante, em uma negrinha no meio daquela população branca. Então nós temos aqui um Rio de Janeiro racista e principalmente nós temos aqui um policial que não foi sensível para entender essas questões. E novamente por conta dessa insensibilidade nesse caso, ou melhor dizendo, especialmente por conta dessa insensibilidade, a negrinha não se sentiu à vontade para passar. Então, de fato, nas narrativas do ciclista e da negrinha, não é isso? A ação policial foi ineficiente, não é isso? Na próxima item para a reflexão, vamos lá.
Na narração sobre a travessia da negrinha, nos últimos 2 parágrafos, o autor faz uma denúncia sobre a situação do negro no Rio de Janeiro da época. Releia o trecho e anote que a crônica evidencia o tema. Nós já vimos isso, né? Se a gente analisar aqui agora especificamente esse caso, nós vamos ver que há uma série de figuras que reforçam a predominância branca no Rio de Janeiro, ao passo que a negrinha é uma figura mínima. Vamos analisar o texto aqui com cuidado. A negrinha, olha aqui, a palavra negrinha está no diminutivo. O grau diminutivo no português, ele é considerado como uma marca de pejoração. Quando dizemos assim, sua casinha é muito bonitinha, não é? Quer dizer que a sua casa não é tão bonita, não é tão bem ornamentada, não é tão bem cuidada, não é? Aqui no Ceará nós dizemos assim que você é bonitinho, quer dizer que você é feio 3 vezes, não é isso? Então, normalmente a utilização do diminutivo serve para pejorar algo ou alguém. Então perceba aqui, né? Já temos aqui, negrinha, a pejoração, o diminutivo. Chegou na beira da calçada, justo quando o guarda preparava o gesto largo para dar passagem os automóveis. Os últimos atravessadores já estavam pelo meio da rua e o guarda fez sinal à rapariga que esperasse a próxima vez. Ela esperou paciente. Olha aqui a ideia de passividade, né? Então, a negrinha é um sujeito no diminutivo, ou seja, pejorado, diminuído diante desse espaço, não é isso? E, acima de tudo, ela é paciente, não é? Ou seja, ela não é impaciente ou impetuosa, ela tem paciência, parcimônia, não é? Então, ela se guarda e se resigna ao seu espaço, ao seu momento. Depois que as máquinas passaram, o guarda mudou a direção do gesto. A negrinha pôde passar, mas sucedeu que ninguém mais aparecera para passar daquela vez, só havia a negrinha. Então perceba que a cena vai se afunilando nesse diminutivo e que a gente vai ter a imagem agora da negrinha como central no texto e que ela vai contrastar com o que vem agora. A Avenida Rio Branco suntuosa, né? O que é algo suntuoso? Suntuoso é algo que exigiu, não é, a utilização de muitos recursos. Algo suntuoso é o que exige dinheiro, é o que expressa algo muito caro, de um valor financeiro muito alto, né? Então, quando diz que a Avenida Rio Branco era suntuosa, quer dizer que ela era uma avenida chique, requintada, ornamentada, muito bonita para a época, né? Então, ela já contrasta. Não é mais algo de um diminutivo pejorado, nós estamos agora em um discurso melhorado, da melhoração, da valorização e da exaltação, né? Então, Avenida Rio Branco suntuosa, com seus salientes monumentos, Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes. Perceba agora que falamos de monumentos, que são grandes construções, que são construções vistosas, que realmente chamam a atenção pelo seu requinte, pela sua suntuosidade, não é isso? Esperavam na manhã branca, ou seja, não era apenas uma ou duas pessoas brancas, aquele momento inteiro era marcado por pessoas brancas, não é? Então perceba agora esse contraste entre a negrinha no diminutivo, a negrinha que é uma figura solitária e paciente, e agora nós vamos ter os monumentos, a manhã branca, a suntuosidade disso tudo, não é? Contrastando com essa figura pejorada. Então, na negrinha nós vamos ter a pejoração e para o espaço, ou seja, para a Avenida do Rio Branco, nós vamos ter a melhoração, não é isso? Então, pejoração e melhoração. E aí nós vamos ter, por fim, o final da cena, em que o guarda manda a negrinha passar e a negrinha se sente coagida, se sente envergonhada, se sente constrangida em passar sozinha e chamar a atenção de toda a manhã branca, ok? Então, esse é o retrato do racismo na época em que Mário de Andrade escreveu esse texto, não é isso? Então, vamos pensar aqui na nossa resposta. Nós temos aqui, portanto, a situação do negro como uma figura marginalizada, paciente, uma figura que se destaca de uma forma pejorativa em meio à sociedade dominante da época, ou seja, uma sociedade branca, uma sociedade aristocrática, não é mesmo? Uma sociedade que ostentava o seu dinheiro, ok? Vamos até a próxima aula, um forte abraço e até mais!